Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é aspectos físicos, bióticos e abióticos das Américas. Vamos então à nossa aula? Bem, pessoal, eu quero destacar aqui um ponto muito importante, que nós vamos falar aí do continente americano. Só que o tema diz os aspectos físicos, bióticos e abióticos das Américas. Por quê? Porque quando a gente leva em consideração os aspectos geográficos do continente, a América ela vai ser dividida aí em 3 partes, conforme vocês vão observar junto comigo aqui no mapa. Olha só. Dividindo a América em 3 partes, nós vamos ter a América do Norte, justamente aí localizada na parte norte, a América Central, que fica aí na parte do centro, e por final aqui, por último, na parte sul, é lógico, a América do Sul. Então, quando a gente fala de aspectos geográficos, quando a gente fala da localização do continente americano, nós podemos dividir a América nessas 3 partes, ok? Mais algumas informações aqui que a gente precisa entender e que a gente precisa conhecer sobre o continente americano. Primeiro, ele se estende aí do Ártico ao extremo sul, lá da América do Sul. Olha que interessante, como eu falei antes, a própria localização dele vai identificar aí 3 partes dele, parte norte, central e parte sul. Então, logo, a localização do continente americano vai influenciar aí na divisão climática, tá? Por quê? Porque o continente americano ele vai estar abrangendo quase todas as zonas climáticas. Outro ponto importante do continente americano, quando a gente fala de aspectos físicos, é o quê? Ele possui uma área superior aí, pessoal, a 42 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, ele é o segundo maior continente do planeta, ocupando aí 8% da área terrestre e 28,5% das terras emersas. Outra questão aqui, só relembrando, a divisão geográfica do continente vai ser América do Norte, América Central e América do Sul. O nosso mapa aqui ao lado, ele vai mostrar muito bem essa divisão, ok? Vamos então avançar na aula? Agora a gente precisa falar justamente desses aspectos físicos, bióticos e abióticos. Para entender melhor esses aspectos, eu quero que vocês observem aí junto comigo o quadro. Olha que interessante, o quadro ele está bem dividido e bem exemplificado. Primeiro, nós vamos identificar os aspectos físicos, conforme está aqui no quadro, aspectos bióticos e os aspectos abióticos. A gente vai ver que são coisas totalmente diferentes. Primeiro, o que são os aspectos físicos? Os aspectos físicos diz respeito aí à forma e a estrutura do lugar. Exemplo, o que seria o exemplo aí de um aspecto físico, pessoal? Quando a gente fala de montanhas, rios e até mesmo do próprio clima, a gente está falando dos aspectos físicos. E quando a gente fala de aspectos bióticos, o que são os aspectos bióticos? A gente está falando aí dos seres vivos. Olha que interessante. Quais são os exemplos dos seres vivos, dos aspectos bióticos em um determinado local? As plantas, os animais e até mesmo quando a gente fala dos micro-organismos, a gente está falando aí dos aspectos bióticos. Mas os aspectos abióticos? Os aspectos abióticos, conforme está aqui no finalzinho do quadro, são os elementos não vivos, tá? O que a gente pode exemplificar aí como elementos não vivos? É quando a gente fala do sol, da água, do ar e até mesmo da temperatura. No final, todos esses aspectos juntos, eles vão influenciar diretamente a manutenção da vida em um determinado local. Agora a gente vai para a imagem que está aqui ao lado do quadro. E a gente vai ver uma bela distribuição do que seriam todos esses aspectos juntos aqui dentro do continente. Vocês podem observar aqui toda a formação do continente e as características de cada local. Por exemplo, o extremo norte aqui da América, a gente tem a porção do Ártico, considerada aí uma área mais fria,
tá? Aí, quando a gente chega aqui, por exemplo, na porção oeste, a gente tem uma distribuição aí de cadeias montanhosas e todas essas características vão influenciar diretamente a manutenção dos aspectos que a gente chama de bióticos, que é justamente os aspectos que dizem respeito aí aos seres vivos, a distribuição desses seres vivos em um determinado local. Certo, pessoal? Agora, quando a gente divide esses aspectos, vamos entender cada um deles de forma separada. Primeiro, aspectos físicos aqui das Américas. Vamos lá. Vamos começar falando do relevo. Como que seria aí o relevo do continente americano? Devido à sua localização e toda a sua estrutura, vai ser um relevo bastante diversificado. Mas a gente vai dar destaque, primeiro aí, para a Cordilheira dos Andes. Por que para a Cordilheira dos Andes? Ela é encontrada na costa oeste da América do Sul e é uma das maiores cadeias de montanhas aí do continente, certo? A gente vai encontrar também as montanhas rochosas, mas onde que estão localizadas as montanhas rochosas? Elas estão localizadas aí, lá na porção norte, que a gente vai chamar de América do Norte. Depois, trazendo para a parte sul da América, a gente tem aí uma distribuição de planaltos. Por exemplo, quero citar aqui o Planalto brasileiro e até mesmo o Planalto guiano, tá? E a gente também aí tem uma distribuição de grandes planícies, tanto na parte sul quanto na parte norte, que a gente pode citar, por exemplo, planícies centrais aí nos Estados Unidos e também no Canadá. Então, isso a gente está falando de aspectos físicos. Quais são os outros aspectos físicos aqui do continente americano? Vamos novamente para o slide. Quando a gente fala de hidrografia, pessoal, quando a gente fala de hidrografia, a gente também está falando de aspectos físicos. A gente vai ter uma boa distribuição aí de uma bela rede hidrográfica no continente americano. Por quê? Porque ele apresenta grandes rios. A gente pode citar Amazonas, Mississippi, Missouri, São Francisco, Rio da Prata. Todos esses rios, eles vão apresentar grande importância para a navegação e até mesmo abastecimento e geração de energia. Outro fator também, esses rios vão influenciar diretamente os aspectos bióticos, que é a manutenção dos seres vivos dentro do continente. E os climas? Quando a gente fala de tipos climáticos, quais são os tipos climáticos que a gente pode encontrar aqui no continente? A gente pode encontrar aí uma grande diversidade. A gente vai encontrar climas do tipo tropical, principalmente quando a gente estuda aí na América Central. Então, a porção central da América, ela tem essa característica, tá? Por apresentar o clima tropical. E também o clima tropical pode ser encontrado na parte aí da América do Sul. A gente também vai encontrar dentro do continente clima temperado, tá? Principalmente na porção norte, que a gente chama de América do Norte. E a gente também vai encontrar climas frios. Sim, pessoal, o continente americano também aí tem uma porção bastante fria, que são aí as regiões próximas ao Polo Norte. E a gente também vai encontrar lugares mais frios, justamente aí nas altas altitudes, como é o exemplo aí da Cordilheira dos Andes, certo? Então, esses são os aspectos físicos quando a gente fala de clima e também de hidrografia. Agora, nós vamos falar dos aspectos bióticos do continente. Quais seriam aí os aspectos bióticos? Pessoal, o continente americano, ele tem uma grande diversidade de biomas e ecossistemas, tá? E a gente não pode deixar de citar, por exemplo, a floresta amazônica, que apresenta a maior biodiversidade do planeta. A gente também pode citar as matas temperadas e as florestas de coníferas que são encontradas nos Estados Unidos e também em Canadá. A gente pode citar também o Cerrado, Pampas, a Caatinga e até mesmo o Pantanal, que são encontrados na América do Sul. E também podemos destacar aqui as florestas tropicais localizadas na parte central, que é chamada aí de América Central, ok? E a fauna, pessoal? Conforme vocês podem observar, ele apresenta aí uma grande diversidade
de biomas e ecossistemas. Logo, a gente vai identificar aqui uma fauna bastante variada, desde grandes mamíferos, como o urso, encontrado lá na América do Norte, até mesmo outros animais, como a onça, preguiça. A gente vai encontrar também aves exóticas, principalmente aqui na parte da floresta amazônica, aqui no Brasil e também em outros países que fazem parte da América do Sul. Só lembrando, pessoal, que a floresta ela é bastante abundante nessas regiões, tá? A gente apresenta aqui, dentro do continente americano, a gente vai ver aí florestas densas, campos abertos, vegetação mesmo de xerófila, tá? O que é uma xerófila? É justamente uma vegetação adaptada à seca. E a gente também vai encontrar espécies únicas em diferentes regiões do continente americano. Lembrando que esses aspectos nós chamamos de aspectos bióticos, certo? Agora nós vamos falar sobre os aspectos abióticos da América. Quais seriam então os aspectos abióticos? Quando a gente fala de solo, aqui a gente tem uma grande diversidade no continente, tá? O continente americano, ele apresenta solos férteis, principalmente aí nas planícies centrais dos Estados Unidos, onde nós vamos encontrar grandes produtores agrícolas. A gente também vai encontrar locais com solos pobres em nutrientes, como é o caso, por exemplo, da floresta amazônica. Mas, só lembrando, pessoal, que a floresta amazônica, ela também possui aí uma alta renovação biológica, justamente por causa do processo que a gente chama de processo biótico, tá? Outra coisa também que a gente pode encontrar no continente é uma grande abundância de recursos hídricos, conforme a gente viu nos slides anteriores. A gente pode encontrar rios, lagos e até mesmo grandes lagos e aquíferos. Clima e temperatura, que são processos aí que a gente chama de processos abióticos. Aqui no continente são fortemente influenciados pelo que a gente chama de latitude e também altitude, tá? Esses processos também vão ser influenciados pelas correntes marítimas, como é o caso aí da corrente do Golfo e o próprio El Niño. A gente também vai encontrar bastante luz solar. Por quê? Porque a gente sabe aí que grande parte da América está localizada na região que nós chamamos de zona tropical. Logo, essa variação vai ser conforme aí a latitude, tá? Onde vai apresentar maior intensidade justamente nessas zonas tropicais, que é onde o sol tem maior incidência, ok? Bom, agora nós vamos fazer um resumo do que foi a nossa aula de hoje, só para ficar aí fixado o que aprendemos até aqui. Pessoal, primeiro, a gente viu sobre a localização e a extensão do continente americano. A gente viu aí que o continente americano se estende do Ártico até o extremo sul, lá da América do Sul, e a gente aprendeu também que ele é bastante extenso e é o segundo maior continente em extensão territorial. Ou seja, quando a gente fala em extensão territorial, ele fica apenas aí atrás do continente asiático. A gente também aprendeu que os aspectos físicos, bióticos e abióticos, eles vão ser responsáveis aí pela manutenção dos seres vivos, tá? A gente aprendeu sobre o relevo, que no continente americano é bastante diversificado. A gente aprendeu também sobre as grandes cadeias de montanhas, que nós podemos citar aí a Cordilheira dos Andes e até mesmo as montanhas rochosas encontradas na América do Norte. A gente aprendeu que é um continente que tem bastantes planícies e planaltos e que apresenta importantes rios. Citamos o Amazonas, Mississippi, Missouri, Rio São Francisco, Rio da Prata, entre outros, tá? E o clima variado, devido à localização do continente, ele apresenta um clima bastante variado, que vai desde o Ártico ao clima temperado, ao clima tropical e até mesmo o clima equatorial e desértico. Por último, a gente viu aí que o continente apresenta uma grande variedade de biomas, como é o caso da floresta amazônica, sempre dando ênfase a essa floresta tão importante, tá? A gente também pode citar o cerrado, os pampas, a própria formação de tundra, taiga e também desertos encontrados no continente.
e a gente também vai observar que é um dos continentes com maior biodiversidade do planeta, principalmente na parte localizada aí e identificada como América do Sul. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui com vocês na tela as nossas referências. Questão na tela, nós temos o seguinte comando: observe o mapa. Vamos observar o mapa? O mapa está bem distribuído aqui em 3 cores, conforme a legenda. A primeira delas, tá? América do Norte. Vamos localizar? América do Norte. Estão vendo? Seguido da América Central, que é essa parte aqui lilás do mapa. Vou deixar aqui um risquinho para vocês identificarem. E depois a gente tem, não menos importante aqui, já no finalzinho, a América do Sul, representada na cor verde. E é isso, pessoal. A gente tem o continente americano dividido em 3 partes. Muito simples. Agora vamos ao comando. Na regionalização, sim, isso é uma regionalização, na regionalização do continente americano, ilustrado aqui no mapa, nesse mapa que a gente acabou de ver, quais aspectos são considerados? Opção A, aspectos geográficos. Opção B, aspectos econômicos. Opção C, aspectos históricos. Opção D, aspectos demográficos. Opção E, aspectos culturais. Resposta na tela. Quando a gente fala de localização, de regionalização do continente americano, que divide a América em 3 partes, América do Norte, América Central e América do Sul, nós estamos falando aí dos aspectos geográficos, ou seja, a alternativa correta é a opção A. A alternativa A é a opção correta quando a gente fala de aspectos geográficos. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí treinado sobre essas características do continente americano e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!